Olá, gente querida, que segue o canal Filosofia em Movimento. Estamos aqui, os barrackers, para mais um Barraco das Notícias, que é o último projeto, né, que a gente está desenvolvendo, tendo em vista o Barraco Filosófico, que começou como intervenções de conversas de rua, né, uma intervenção urbana para conversas filosóficas em São Paulo e na Grande São Paulo, e fizemos, inclusive, até fomos convidados para participar do aniversário do Parque Estadual Ilhabela o ano passado, né? E ao longo da pandemia a gente se transformou num programa de rádio e numa live, e com vários modelos diferentes entre as pessoas do Barraco Filosófico. Foram várias que passaram, foram, voltaram, continuam, estão em off, mas não estão aqui. Enfim, tem um monte de gente que circula nesse projeto, que é o projeto do Barraco Filosófico. E a última ideia, assim, o último modelo, o último projeto dentro do projeto Barraco Filosófico que a gente teve foi esse de armar barraco sobre notícias, que a gente começou faz um pouco mais de um mês, né? Eu acho, 2 meses, por aí, né? Tá, e a gente ainda está se desenvolvendo nessa técnica que a gente quer desenvolver em termos de fazer um barraco filosófico, não só informar, mas fazer um barraco filosófico a partir das notícias, né? É isso que a gente está ensaiando, treinando, tentando fazer aqui. Nós temos um grupo do WhatsApp onde a gente comenta as notícias e desenvolve um pouco sobre isso. Mas eu queria também deixar claro para o pessoal que vê a gente que está. Isso aqui é um experimento que a gente está fazendo, né? De educação, de formação, tá? Para nós mesmos e para quem assiste a gente. Então, a tendência é a gente ir aperfeiçoando à medida que vai fazendo, né? Essa é a ideia, essa é a proposta. Então tá, tendo em vista os últimos acontecimentos, as últimas notícias, a gente quis armar um barraco hoje sobre o conceito de democracia, né? Porque é um conceito bastante usado, na verdade ficou uma palavra quase esvaziada de significado, ela pode ser usada para qualquer coisa, né? Tendo em vista principalmente o que está acontecendo a partir das eleições na Venezuela. Essa é a nossa questão. Então, nós vamos tratar da questão das eleições na Venezuela, tendo em vista o modo como essa situação é tratada em nome deste conceito filosófico, que é o conceito de democracia. Certo? Sou eu, Fernanda Carlos Borges, o Paulo Tim, a Sandra Barbosa, o Felipe Albani e o Alex Pereira de Souza, tá? Muito bem. Como eu já falei bastante, eu queria passar a palavra para alguém contar o que está acontecendo, o que está acontecendo na Venezuela a partir do processo eleitoral que teve lá. Eu me declaro suspeito. Eu vou provocar e vocês vão entrando nessa provocação. E como sempre, quiseram questionar a Venezuela, não é a primeira vez, que inclusive não é a primeira vez que os Estados Unidos declara um outro nome, o nome que mais atende, contempla os seus negócios, os seus interesses, né, na oposição. E foi o que aconteceu acho que ontem, né? Precisamente acho que ontem, que o chefe lá dos Estados Unidos declarou vencedor o opositor a Maduro. Perdeu, exato. Né? A princípio perdeu. Porque lembrando que a gente está na sexta-feira gravando e vamos publicar no domingo. Exatamente. A ata, teoricamente, você tem 72 horas para poder ser entregue. Talvez não entregue, ela ser pública, porque acredito que há um processo antes de organização, que é totalmente plausível. Aqui no Brasil também. Como que é o sistema eleitoral da urna aqui no Brasil? Porque é a mesma adotada na Venezuela. Quando o Lula vem e fala assim, então mostra a ata, né? Mostra a ata, porque aqui é visível, faz parte. Acredito que ele está preocupado, já visualizando este problema que o Brasil pode ter. Estratégia de golpe. Estratégia de golpe. Né? Então, eu gostaria muito de defender, eu sou extremamente defensora do sistema eleitoral brasileiro, porque eu conheço na prática
de vivência em várias eleições como fiscal lá, de urna, de fiscalizando a urna, de vendo, de acompanhando o cortejo policial até o cartório eleitoral. Então, eu gostaria de explicar para quem não conhece como que é o sistema. Eu, inclusive, trouxe até aqui, ó, os meus boletins de urna para as pessoas que não conhecem saber como que é. Então, eu não sei se eles estão falando... Isso aqui sai da urna, isso aqui foi da eleição do Lula. Eu não sei se eles estão falando de ata, esses boletins, ou se estão falando da ata que é escrita ali na sessão. São várias sessões. Como que você vai entregar a ata de todas? Qual delas deu problema? Você precisa de um tempo para organizar, que acho que é esse tempo que a Venezuela está precisando. Está pedindo, né? Está dizendo. Porque a ata é de cada sessão. Ali tem uma escola. Uma escola tem várias sessões eleitorais. A urna, ela é independente. Então, ali são... cada ata é de uma urna. Para você invalidar uma eleição, não tem como. Porque são várias atas. Se teve problema em alguma sessão, a ata serve para isso. Se o problema for grave, agravante, você vai anular os votos daquela urna. Não vai anular toda a eleição. Não anula uma eleição. A urna imprime esse voto e é colocado numa urna. Vários países fazem isso, uns 3 ou 4, como o Brasil não imprime. Por que o Brasil não imprime? Pelas intenções aqui. Imagine se aqui imprimisse um voto. Qual era a intenção da oposição? E a gente sabia, é criar o caos. Ali ele vai falar, ó, não saiu impresso como eu votei na urna. Só que existe uma lei máxima antes disso, o voto é secreto. E você, fiscal, em nenhum mesário, você pode acompanhar alguém votando. Você não pode ir ali na urna e acompanhar. Então, você não consegue confrontar se o que foi impresso e o que ele colocou ali na urna está correto. Aí ele vai criar um caos, vai ter que anular aquela sessão. Isso pode ser usado para desestabilizar um processo eleitoral. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, por isso que não foi aceito aqui, porque a intenção realmente é essa. Infelizmente, nós ainda não estamos maduros falando nisso, para poder imprimir o voto e ser... não, realmente está aqui e ser verdade, né? Aquilo que eu coloquei na urna é o que está aqui, não criar um caos por má fé. Tá. Esse que é o problema. Muito bem, então vamos lá. Resumindo, né? Resumindo, teve eleições na Venezuela, o Maduro ganhou e a oposição questionou os resultados como se tivesse havido uma fraude. Isso. Com o apoio dos Estados Unidos, que declarou o opositor vencedor. Enquanto isso, o Maduro está dizendo, vamos mostrar as atas. E alguns outros líderes de outros países dizendo, legal, a gente quer ver as atas. Mostra aí as atas. Então, estamos esperando. Eles vão ver as atas de todas as sessões? De cada sessão? Isso. Porque eu posso fazer a introdução rapidinho do que é o nosso sistema eleitoral, que provavelmente é igual. Por exemplo, existe essa questão aqui no Brasil do código-fonte. Existe uma data, inclusive está aberto. Só 3 empresas até agora, entidades, se inscreveram e foram fazer a verificação. União Brasil, da Associação de Computadores, que mandou os representantes para ir lá, e uma outra que eu vi aqui de informática também, que se inscreveram, né? Para poder, deixa eu ver aqui, para poder ir lá e verificar. Antes era 6 meses antes da eleição, agora é 1 ano. Então, eles podem mandar um representante, faz o pedido, manda um representante e está lá aberto. O que acontece? Não pode fazer o requerimento e querer ir depois da urna lacrada. A partir do momento que eles vão dar o lacre, não tem como mais abrir o sistema, porque existe um rito disso tudo. E foi o que aconteceu na eleição passada, que a gente teve este problema que falaram que o exército até entrou fora do prazo, queria que deslacrassem as urnas. Por que eles não foram ver o código-fonte, mandaram o representante deles,
quando tinha a abertura para você poder ver, porque é feito lá no subsolo do TSE. Então, existem várias verificações. Depois, as urnas são distribuídas para os estados, depois do lacre. E daí os estados, em galpões, tem todo um cuidado para depois ir para as zonas eleitorais. Importante de dizer, muita gente já sabe que a urna eletrônica ela é como um micro-ondas de casa. Ela é ligada na tomada. Ela é diferente até daquela maquininha que a gente faz os pagamentos, né? Que aquela tem sistema de rede, a urna eletrônica não tem. Então, não tem como ser invadida, não tem como se invadir uma urna. Você já viu o seu micro-ondas, sua máquina de lavar, começar a funcionar por uma invasão externa porque está ligada na tomada? Não tem condições, ela não tem rede, sistema de rede. É assim a urna. Ela tem um chip, que é esse que é lacrado, e aquela urna é independente. Todos os partidos mandam seus fiscais para a sessão. Todos os partidos. Se cadastra, quem são, manda lá, você vai com seu crachazinho e você fica fiscalizando ali a sessão. Se acontecer qualquer tipo de problema, o fiscal do partido está ali acompanhando. Inclusive, os fiscais do partido assinam a ata se tem algum tipo de ocorrência, junto com o mesário. Ele consegue até, se for grave, impugnar aquela sessão. Né? Antes, por exemplo, você conseguia fazer a vistoria atrás da ata da urna a qualquer momento, porque às vezes a pessoa pode deixar um folhetinho, alguma coisa escrita, induzir ali no voto. Então, a gente dava aquela volta. Hoje, a urna está programada a cada minutagem lá, X, acho que é 40 minutos, ela para automaticamente e começa a chamada dos fiscais para poder fazer o entorno. Então, existe todo um cuidado para se tornar autêntico e transparente o processo. Uhum. No início, antes da votação, você, fiscal, chega antes na zona, é tirada a zerésima. Significa que é um extrato, a urna imprime, sim. Ela imprime um extrato, igual esse daqui da BU. Que é o que você vai mostrar. Papel que você pega, você, fiscal de cada partido, e vai lá ver se a urna está correta, se ela tem todos os nomes aqui dos candidatos, né, deputados, presidentes ou vereadores, depende se a eleição for municipal. Vê tudo, tá ok, todos os candidatos. Então, estão com 0 votos, essa é a função do fiscal. Vai ver lá, tá 0 votos, tá certinho. Então, você sabe que aquela urna não tem votos. Você tirou a zerésima, você guarda. Uhum. E ocorre a eleição. Ocorreu a eleição, se acontecer algum tipo de ocorrência, você vai ter numa ata, que é um papel timbrado lá do cartório eleitoral, tudo bonitinho, que o mesário, o presidente lá da mesa, vai fazer as anotações e, feito a anotação, ele vai pedir a testemunha dos fiscais dos partidos também. No final, fechou a urna, acabou a votação, todos votaram naquela sessão. Aí fechou, eles vão imprimir a BU, Boletim de Urna, que é um outro extrato, diferente que a zerésima, teve 0 votos. Aí agora, a BU, o que vai acontecer? Tem aqui a lista, os mesmos, só que com números, com votos, quanto que ele teve na totalidade. Não vai saber o seu voto, porque o voto é secreto, mas vai saber a totalidade de votos que teve naquela sessão, certo? Imprime, aqui eu tenho a 4ª via, por exemplo, nessa eleição. São 5 vias que eles tiram. Uma fica com eles, e essa uma fica com eles, outra, uma fica com, acho que com representante, outras eles colocam num lacre, que vão entregar para o juiz lá, e com todas as assinaturas, que esse ele leva para o cartório. E depois entrega umas cópias para a gente. O fiscal, ele vai levar esse BU para o partido. Aí lá começa a subir, lá no sistema, né, os votos. E é possível, no aplicativo, você ver votos por sessão. Quando você começa a subir lá no sistema, que colocou o chip da urna, os votos na sessão, você começa a conferir com as BUs. Se está certinho. Essa é a prova, ó. Entendi. Tudo tem o seu. Uhum.
Se der algum erro que subir lá no placar com o que você tem aqui em mãos impresso... Cada partido tem a mesma coisa em mãos. Ele mandando o fiscal vai ter. Então, o que acontece? Nunca, nos 20 anos, teve um voto que chamasse, que falasse, está errado, eu tenho a prova, ó. Tá aqui, tá errado. O que subiu lá no placar tá errado, porque tá aqui, ó, na BU. Não teve. Então, por isso que eu tenho toda a confiança no sistema eleitoral. Eu não consigo ver onde eles tentaram invadir essa última eleição no momento que sobe os votos, para poder falar da fragilidade e tal. Houve um apagão, até eles resolveram o problema, não conseguiram mudar nada, porque depois a gente conferiu e estava tudo certinho, com o que está impresso ali, com o que eles tentaram invadir. Eles quem, Sandra? Os hackers tentaram lá, provavelmente da oposição. Para causar para criar uma desconfiança geral. O sistema, aqui no Brasil, o sistema apagou um tempo, depois a própria segurança do sistema, ele faz isso, né? Se vê uma invasão, ele vai apagar, vai se segurar para até se corrigir e ver o que está acontecendo. Então, nosso sistema é extremamente seguro. Muito bem. Então, eu não sei que ata que eles estão falando. Pelo que a gente consegue entender, seria realmente uma espécie de mapa desagregado de todas as urnas, que ficará disponível assim que estiver contabilizado. Hoje, pelo que eu vi, parece que 96% das urnas já foram apuradas, então não tem como ter virada. Quando já foi anunciado, não tinha como ter virada, e hoje foi efetivado isso. Se for começar pelo começo, a gente vai ter que ir lá para o Acordo de Barbados, que é como foi uma nova tentativa, uma nova armadilha de tentar roubar o petróleo e as riquezas minerais da Venezuela, que é a grande questão, que é o grande foco realmente. Teve alguém que comentou essa semana, a geopolítica do petróleo já demonstra tudo, mas aí vai além da geopolítica do petróleo. Na África também, a ingerência que a gente vê do império é muito grande, tanto que bastou a China e a Rússia começarem a expandir os seus negócios, a sua área de influência para a África, que os Estados Unidos imediatamente voltou a tentar passar a ideia de bom moço para junto desses países e mostrar assim, não, leva a nossa amizade, os chineses são isso, os chineses são aquilo. E eu vejo até artistas africanos embarcando nessa sinofobia e até, podemos dizer, uma russofobia também. Mas é claro que, nesse ponto, independentemente da maneira como esses dirigentes africanos foram eleitos, eu vejo que a maioria que entra em contato com Rússia e China procura ter uma postura responsável de pensar melhor na população, até porque as propostas costumam ser melhores e, podemos dizer até, parodiando um seriado brasileiro, o passado condena os Estados Unidos. E o melhor exemplo é o fato de não termos We Are the World desde 1984. Não tivemos mais nada daquilo. Acabou a União Soviética, acabou We Are the World. A África é preocupação da Cruz Vermelha e ponto final. Você está falando, então, do petróleo, das riquezas naturais, da geopolítica, dessa disputa, né, pela riqueza da terra. Tá. Mas apesar de as atas não terem sido divulgadas, apesar dessa apuração ainda estar sendo feita, se cria-se essa ideia de que houve uma fraude nas eleições na Venezuela e que os Estados Unidos e os seus aliados, o Milley, que é aquele ridículo, ele também defendeu essa posição contra o Maduro agora, né? E eles dizem que fazem isso a favor da democracia, né? Porque a Venezuela, entre aspas, é uma ditadura, né? Eu acho que essa é a nossa questão filosófica, entendendo a situação, né? Foi colocada. Assim, o que os Estados Unidos querem dizer quando eles dizem que estão defendendo a democracia, né? Com o governo do povo, que é uma palavra grega, né, gente? O governo do povo, a democracia, essa é a palavra, que o povo participa das decisões e tal. Então, vamos começar do básico. Ideologia não é só um conjunto de ideias que uma pessoa tem para defender a respeito de como as coisas devem ser organizadas no mundo,
quais são os valores que devem ser defendidos e tal. Ideologia em teoria da comunicação e na teoria marxista da comunicação também é entendido como um conjunto de ideias que tentam esconder os fatos, a ideologia dominante, né? Então, a questão... Então, gente, isso aqui é o que eu estou dizendo, é muito básico e elementar, tá? Então, quando a gente, em alguns contextos, quando se fala qual é a ideologia, estão dizendo assim, que texto que eles estão dando para esconder os reais interesses, né? Então, parece que a palavra democracia, ela é muito usada com essa função, né? Se usa o conceito de democracia, que por pressuposto é uma coisa boa, ninguém vai questionar, né? Então, já, assim, Deus, né? Democracia, Deus, amor, né? Então, se usa esse conceito de democracia para esconder coisas, né? Para esconder coisas. Então, em nome de Deus se mata muita gente, né? Em nome da democracia se mata muita gente. Então, como que se usa, às vezes, uns valores tão fortes, assim, né, e de consenso como esses, no discurso, para ocultar os reais interesses, né? Então, vamos lá. Então, eu queria colocar isso na roda para vocês para começar o barraco filosófico, né? 3 questões. Uma, afinal, o que é democracia moderna, que a gente herdou, né? Da modernidade, dos iluministas e tal, da filosofia. 2, quando os Estados Unidos invadem um país em nome da democracia, o que é que eles estão escondendo? O que eles estão mascarando usando a palavra democracia? O que eles estão dizendo de verdade quando eles estão dizendo democracia, né? Ou o que eles estão evitando dizer quando eles dizem democracia? E terceiro, é possível democracia fora do capitalismo? Eu acho que não é possível democracia do capitalismo, mas enfim. Então vai, Alessio, pega esse gancho aí, continue e a gente vai... Vou começar de trás para frente. Tá. Primeiramente, como diria o Temer, né? Primeiramente, fora Temer. Então, olha só. Não é possível democracia no capitalismo. Ponto. Deixa o boteco e vamos para casa. Porque o que se chama de democracia aqui é um reducionismo. Na verdade, o que a gente vive é uma democracia burguesa. Leia-se, uma ditadura da burguesia. Tanto é assim que temos uma massa de população pobre, miserável. Ora, se democracia em grego significa o poder do povo, como é que esse povo vive na miséria? Chamar de democracia é um atentado à inteligência. Podemos fechar o boteco ou vamos prosseguir? Vamos prosseguir. A segunda questão era referentemente ao que também teve hoje. O que os Estados Unidos falam ou deixam de falar quando eles intervêm nos países em nome da democracia, que é o caso da Venezuela. Eles olha falam só. Que o projeto bolivariano é uma ditadura. Exato, olha só. Olha só, a única coisa que eu pontuo na sua questão é o uso do verbo esconder. Por que eu pontuo esse verbo e eu quero trazê-lo à baila? Ora, Fernanda, e nosso público, e o plenário aqui presente, na verdade, eles não escondem mais nada. Eles são explícitos nos seus objetivos. Há muito tempo que eles abandonaram esse discurso ocultante. Eles são explícitos. Por exemplo, a Victoria Nuland. A Victoria Nuland é a senhora Euromaidan, que causou o rebuliço lá na Ucrânia. Tem um áudio dela em que ela é explícita. Ela diz assim, ó, fuck you, Europa. Foda-se, Europa. Vai dizer o quê? Que ela não estava interessada no progresso da Europa trazido pelo gás russo, que era a base da estabilidade do euro, tá certo? O que eles estavam interessados era quebrar a Europa. Então, olha só, não existe mais hipocrisia. O que existe também não é a verdade, é um descaramento, na verdade. Você falou, vai que cola, né? Não existe a verdade. Vai que cola. Olha só, pessoal. A nota de hoje, que é a nota do Antony Blinken, essa que reconhece o tio Paulo, presidente da Venezuela,
Essa nota, que eu li na íntegra em inglês, com o pouco inglês que me resta, eu consegui lê-la na íntegra, e sem tradução. Veja só, essa nota, ela é um descalabro da hipocrisia, só que ela não muda nada, ela é explícita. Ela é explícita. Então, explica para a gente, é uma coisa que me interessa em termos de linguagem, Alessio, como que pode ser explícita e hipócrita ao mesmo tempo? Conta como eles fazem Porque isso. assim, ó, o nosso povo, a sabedoria popular diz assim, ó, você tem que dizer a verdade. A verdade é um princípio. Porém, há uma distância de dizer a verdade e ser cara de pau, né? Ou seja, há meios e modos de dizer a verdade. A verdade que os Estados Unidos levam para o mundo é a verdade do cara de pau. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo muito nosso aqui. Cuba fala muito disso. Que os Estados Unidos, o Império, nos tratam como o pátio traseiro. Ou seja, como quintal. Aí, um belo dia, eu estava lendo um documento da White House, compartilhei no nosso chat, é só vocês ir lá e ver. Nesse documento, o título é A Luta contra a Corrupção. Esse documento está lá escrito. O nosso foco é a luta contra a corrupção no nosso quintal. O povo dos Estados Unidos trata a América Latina como quintal, de modo explícito, usando essa nomenclatura no documento oficial. Mas aí então a gente tem de novo a mesma questão, né? Pela democracia contra a corrupção, corrompendo os países, né? Tá. Isso que eu acho que é curioso, né, gente? Eu faria uma errata. Onde se lê democracy, leia-se petróleo. Onde se lê democracia, leia-se petróleo da Venezuela. Quando a gente está falando de democracia, a gente está pegando a parte pelo todo, que é uma figura de linguagem lá que eu acho que o Felipe pode falar melhor do que nós. A tal democracia que a gente vive é a democracia liberal. A democracia que a gente vive, que a gente tem na pele, que a gente experiencia, que nos é dado viver, é a democracia liberal, que é uma democracia que se reduz ao seguinte: de 2 em 2 anos, aqui no Brasil, e de 4 em 4 anos em outros lugares, em outros mais rarefeito ainda, você é chamado a ir às urnas. Só isso. Aí você vota num projeto, é implementado outro projeto, o projeto que foi derrotado. Ou seja, é uma democracia que Boaventura Souza Santos chama assim, ó, ele chama de democracia de baixa intensidade. É uma democracia rarefeita. Sim. Isso já desde o início. Eu acho que é bom, então, fazer um parêntese aqui, né? Quando os europeus começaram a inventar essa democracia liberal, né, entre eles, uma coisa que foi se consolidando ao longo de alguns séculos, né? Algumas somas de 100 anos. Ao mesmo tempo, eles estavam colonizando outros países e escravizando pessoas fora, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente, sabe? Como que, ao mesmo tempo em que se vai desenvolvendo o capitalismo na Europa e dentro do capitalismo a ideia dos direitos individuais, do Estado democrático e etc., ao mesmo tempo, e isso também não sem luta, né, com muita luta dos trabalhadores também, muito em condições muito precárias, mas ao mesmo tempo em que isso ia se desenvolvendo na Europa, a colonização também se expandindo, crescendo, a escravidão, a destruição dos povos nativos no processo de colonização, né, das Américas. Então, é curioso, democracia para quem, né? Então, é claro que a gente gosta do governo do povo, né, do poder do povo, mas esse mesmo povo que inventou a democracia moderna para si, pela lógica da dominação, né, da dominação colonial, a impediu para os outros povos colonizados. Assim como impediu para as mulheres também, que foram confinadas ao ambiente doméstico, né?
Então é muito interessante, assim. Então, o que é de fato isso que se chama democracia? E a que tipo de democracia, né, que se defende? E para quem, né? Eu estou trazendo isso só para a gente entender assim, como esse é um assunto grande, complexo, e que não é com poucas palavras e com pouco estudo que a gente resolve. Essa questão do muro, né? Se eu, num país, eu coloco como democrático e eu cuido da democracia desse país, como que eu posso exigir que o outro haja da mesma forma? Qual é o meu limite? Da mesma forma, eu posso impor que o outro seja democrático? Eu posso impor e eleger um outro, um presidente de outro país, como os Estados Unidos está fazendo? E resumindo, a gente está falando daquilo, né, da narrativa, porque vai que cola. Então, eu minto, falo que eu sou democrático, imponho a minha vontade de forma ditadora no outro país, porque me interessa por negócios capitalistas. Se der certo lá, vai dar certo em outros países, inclusive num continental ali do ladinho, chamado Brasil. Caetano diz assim, ó, na minha paráfrase, a democracia liberal acha feio que não é espelho. É. E agora, assim, por exemplo, tu falou do muro, né? Eu estou aqui em Berlim ainda. E tinha o lado oriental, né? Que era aliado à União Soviética, era comunista, né? Quando a gente conversa com as pessoas de famílias que moraram lá, tem várias questões, são contra, são a favor, enfim, tem muita coisa. Mas uma das coisas era, que todos dizem, as pessoas lá tinham muitos direitos. Escolas para as crianças, moradia. Não tinha as eleições do modo do Estado burguês, mas tinha um poder do povo, né? Isso é democrático, Tim? O que é democrático? Deixa eu jogar para o Tim um pouco essa questão. Na verdade, a gente, quando vive muito, sobretudo eu que fui militante a vida inteira, a gente passa por várias etapas e várias, enfim, concepções, crenças, né? Então, claro, quando você chega à idade que eu estou, você está muito cauteloso, entende? Muito cauteloso. Então, eu tenho muito cuidado de tratar dessa questão da Venezuela. Eu tenho mais dúvidas do que certezas. Eu tenho, em princípio, uma posição favorável à América Latina, ao nacional-desenvolvimentismo, que é a vertente política que acaba gerando o bolivarismo e a Revolução Bolivariana. Isso, claro que eu sou filiado a essa vertente. Hoje eu escutei uma entrevista longa do Celso Amorim e acho que está todo mundo numa posição que é mais maduro, está numa posição cautelosa, porque tem também uma questão que não é ideológica, que são os interesses do Brasil nesse processo. Nós não podemos nos perder lá pelas tantas por uma adesão, digamos assim, que coloque em xeque até essa expectativa do Brasil de ter um papel de liderança na luta contra, vamos chamar assim, o imperialismo, entre aspas, entende? Que é para a afirmação da nossa autonomia aqui. Costuma-se dizer que as duas grandes frustrações do Marx e do Freud, caso eles tivessem vivido, seria, no caso de Marx, ter percebido que o marxismo floresceu onde ele menos esperava, que foi para o leste. E o Freud também entende que ele odiava os Estados Unidos, nunca quis ir para lá, e ele teria ficado extremamente decepcionado com o que fizeram com a psicanálise, com essa psicologia do eu, né? É que a humanidade não tem só uma vertente cultural, nós temos várias vertentes, entende? Eu vou dar um exemplo. Eu escutei há alguns anos uma chinesa que o pai saiu da China em 89, era professor de literatura, era menina, formou-se na França, PhD em filosofia, e estava dando uma entrevista na TV Cinq Français. Aí
aquelas coisas, contando como é que foi a experiência e tal. E, no fim, aquela velha pergunta de jornalista, né, que os jornalistas guardam para o fim. Enfim, você hoje, que está na França há tantos anos, está identificada aqui, você é chinesa ou você é ocidental? Aí a menina pensou e disse, olha, não sei bem, mas vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu estava na faculdade, eu tive que fazer um trabalho sobre arte grega e passei algumas semanas no Louvre. Quando eu saí do Louvre, eu descobri que eu não era mais apenas uma chinesa. Eu entendi que tem outras questões e outras vertentes no mundo. Então, eu acho que a questão não é tanto a democracia ou não, é a questão da liberdade, né? A liberdade é um fator, e sobretudo a liberdade individual, ela é um valor que se desenvolveu no mundo ocidental por vários fatores, independentemente daqui ou dali, tem? Não da mesma maneira como do lado que é o lado oriental. Então, nós temos uma percepção da liberdade que acaba se expressando politicamente na criação de instituições, isso e aquilo. Eu um dia aprendi também, conversando com um pai de santo baiano, que ele me disse, você é gaúcho, o Rio Grande do Sul é a segunda torre mais alta do Brasil. Sabia lá eu o que era torre, eu era mais jovem, nem sabia da importância dos negros e da cultura negra no Rio Grande. E aí esse homem ficou falando comigo muito tempo sobre o que é a cultura africana. Eu não tinha ideia, e ele me falava da importância do terceiro elemento que vocês não têm. Eu não sei nem dizer o que é isso, porque eu não conheço. Eu quero dizer o seguinte, nós temos hoje uma pluralidade de inspirações culturais que condicionam a nossa vivência, que é uma vivência global, entremeada, que nos torna, digamos assim, muito perplexos, não é? Ao mesmo tempo, temos uma contingência política, que é a contingência de uma hegemonia de um país que está se tornando cada vez mais crítico. O Ocidente está diminuindo de tamanho, não só diminuindo de tamanho, está diminuindo a sua capacidade de gerar aquilo que ele tanto se gabava de gerar, que era o progresso. Não está mais conseguindo, entende? Quando o pessoal me fala de Banco Central aqui no Brasil, eu pergunto, e na China como é que é, entende? Será que tem essa discussão de déficit público lá, entende? E provavelmente não tem. E eles já estão mais adiante do ponto de vista do progresso tecnológico, e provavelmente esse século é um século chinês. Isso é uma evidência. E os americanos estão com dificuldade de enfrentar isso, porque perderam a capacidade de enfrentar uma outra nação, um outro conjunto de povos, que tem uma outra articulação, outros fundamentos, que eu não sei se são democráticos, no sentido de que nós entendemos aqui democracia, mas que está gerando progresso, está. Tirou 400 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 30, diz que vai tirar mais 400 nos próximos 30 anos. É uma grande... Tim, desculpa, só um parêntese. Meu filho estava dizendo aqui outro dia que ele viu lá um dado em que a China é um dos países que mais tem greve. Então, existe uma liberdade de trabalhadores para se manifestar. Existe muito mais do que a imprensa aqui diz. É muito comum, eu às vezes digo, não, mas lá ganha uma miséria, menos do que no Brasil. O salário na China é muito mais alto que no Brasil, e as oportunidades também. E tem documentos, há um livro que foi escrito por um brasileiro, que é de Olhos Abertos, pela editora Verbena, que é muito interessante, uma editora de Brasília, São Paulo, que mostra, inclusive, essa fermentação que hoje tem em várias localidades, em fábricas, em países. Não... Quando eu falei isso, eu falei elogiando a China, dizendo, olha, as pessoas podem... Claro, claro. Não foi dizendo, olha, as pessoas reclamam, não. As pessoas podem. Não.
é tudo dentro de um modelo em que tem, claro, um controle central da vida política do Partido Comunista. Isso é um modelo de construção do socialismo, no meu entendimento, em primeiro, que foi consequência do fato de que se fez a Revolução para o leste, onde não havia outra chance de construir o socialismo, senão dessa forma. Depois, pelo fato de que você tem um confronto de sistemas. Primeira coisa que aconteceu na Rússia é que a Revolução foi um fato simples, rápido, não teve nem muitas mortes. Foi depois o cerco da União Soviética ao longo da Guerra Civil. Então, aquilo significou um confronto com o resto do mundo. E isso vem acontecendo até hoje. Há uma concorrência de sistemas que descamba para o campo bélico, em que tem todas as formas de perversão dos dois lados, entende? Porque estamos em guerra. Aliás, quem fala isso é o nosso amigo, aquele companheiro nosso que está na Academia de Letras, ele diz com muita calma, né, sobre os povos indígenas do Brasil. O Krenak. O Krenak diz assim, estamos em guerra desde que fomos descobertos, estamos em guerra, ninguém quer ver isso. Então, também, o mundo, eu vejo assim, a indignação de muitos judeus, que eu respeito, de muitos amigos, espantados com o fato de que houve aquele atentado lá do Hamas. Bom, mas eles não sabem que aquela região está sendo irregularmente ocupada por Israel, condenada pela ONU. Eu não iria para lá, porque eu sei que eu estou numa zona de guerra, pode acontecer qualquer coisa. O direito de rebelião é um direito que vem desde o século XVIII, entende? Consagrado. Então, tem lá gente que não quer discutir, quer ir partir para o pau. Era melhor ter feito um acordo desde o início para seguir a ideia de 2 estados. Não fizeram. Agora, recentemente, houve a condenação de novo de Israel, e as pessoas vão passar férias lá, mas estão loucos, entende? Aquilo é uma zona de guerra e sujeita a formas que são de expressão da revolta do povo palestino. E isso é fato. Eu tenho muito cuidado e sou muito cauteloso. Eu vivi o trauma do stalinismo, entende? Quando se dizia que lá daquela janelinha do Kremlin, entende? Um homem vigiava pelo futuro dos povos do mundo inteiro. A desestalinização balançou o movimento comunista no mundo inteiro. A criação do PCdoB aqui foi consequência disso. O pessoal não aceitou a desestalinização, também os chineses não aceitaram até hoje. Até hoje homenageio Stalin. Eu tenho aqui uma coletânea de textos sobre o que é a esquerda, que deve ter uns 150 textos, cada uma se colocando numa perspectiva, entende? Eu sou cauteloso com a questão da Venezuela e acho que a gente não pode discutir só eleições, tem que dar uma olhada no plano, não pode ficar, digamos assim, de refém do acontecimento. Temos que ter uma visão conjunta, porque há interesses poderosíssimos ali e há um interesse do Brasil que não é propriamente ideológico. Então, eu olho com cautela, acho que até aqui o governo está operando bem, e eu tenho acompanhado o Alécio, louva do Alécio não é a adesão dele ao Maduro e tal, e a Revolução Bolivariana também. Eu sou mais cauteloso, eu não consigo acompanhar esse entusiasmo do Alécio. Pena, eu até gostaria. Vamos voltar para o entusiasmo do Alécio, mas antes, Tim, eu quero que você explique melhor, tanto para a gente quanto para quem está ouvindo, né, o nosso vídeo, que, aliás, virou um podcast, né? Barraco de Notícias está lá no canal como podcast. Né? De que modo, quais são esses interesses do Brasil e de que modo esse conflito esse problema com relação às eleições pode afetar a autonomia do Brasil, como você disse no início dessa fala? Eu acho que o Brasil está tendo um papel importante no cenário internacional de articulação do que nós denominamos aí a revolta do Sul global, né? É
uma posição difícil, nós temos problemas internos que nos dificultam o avanço nessa posição, que é uma posição que não se refere apenas à defesa do Brasil, mas se estende à América Latina e, de certa maneira, até para o mundo inteiro. Então, eu acho que essa posição do Brasil deve ser preservada. Nós temos que ter um pouco de cuidado para não embarcar numa ideia que talvez para a Venezuela seja uma alternativa. Por exemplo, a Coreia fez uma opção. A Coreia vive o seu modelo, ela não tem qualquer influência sobre o mundo, nem asiático, nem quer saber de nada. Ela constrói o seu modelo próprio. Talvez a Venezuela queira fazer isso. Se ela quiser fazer isso, é um problema dela. Então, o faça. Talvez tenha alianças para isso. Entende? Acho que o Brasil não vai apoiar isso. O Brasil tem um alcance muito maior, tem um tamanho, e tem também problemas internos. Porque se a Venezuela consegue fazer isso, não quer dizer que o Brasil amanhã possa fazer uma revolução bolivariana no Brasil. Aliás, então você está dizendo que você acha que todos esses dedos do Celso Amorim e do Lula são importantes, é bom que seja assim mesmo. Acho que é. Eu me lembro, durante o período ali do Bolsonaro, o pessoal de direita dizia, não, o Brasil não pode se transformar em Venezuela, não vai se transformar nunca, porque tem uma outra densidade social, institucional, política, social. O Brasil é um país muito organizado internamente, entende? Ainda que a gente quisesse fazer aqui uma revolução do Maduro, não é muito fácil. Quem quiser, faça. Eu não acompanho, entende? Porque já vivi uma geração que achou que ia resolver isso no tiro, e não deu. Percebeu que isso não comporta, é uma sociedade complexa, muito grande. Eu vivi em vários estados do Brasil, cada um tem uma peculiaridade política. Dou o caso de Goiás, que eu vivi muito. O golpe em Goiás não é dia 31 de março, é 28 de novembro, quando caiu Mauro Borges, que era um governador do estado. Apenas para dar um exemplo, poderia dar da Bahia, Amapá, trabalhei também. Então, aqui eu acho que a gente vai tentando manter um papel de, entende? E cozinhando o galo, essa que é a verdade, não é porque a gente não queira botar o galo, entende, na brasa, é porque a gente tem condições, e se você avança, você fica sozinho. Tem gerações que já fizeram isso, começando pelo Prestes, em 1935, ficou isolado, completamente isolado. Depois a geração de 68, 70 se rebentou completamente, saiu de cena. Então, não é uma questão de voluntarismo, nós vamos fazer, não. É que é um Estado, é uma nação complexa, muito grande, e a gente acho que o Lula está representando, pelo menos, um momento de impedir o pior e projetar isso internacionalmente, fortalecendo uma cadeia antifascista em escala internacional. A Venezuela não pode nos atrapalhar. Ao condicionar o reconhecimento à vista das atas. Seria uma posição cautelosa. Eu acho que é uma posição cautelosa. Não sei se vai ter ata, se não vai ter. O governo está esperando também para ver o que vai acontecendo. Acho que sim, entende? É uma medida, é uma sinuca de bico, não é fácil tomar uma posição. Claro, a gente aqui, pessoalmente, pode tomar, mas um presidente de uma república do Brasil, com esse peso internacional, tem que ir devagar. Eu acho que a gente deve respaldar o governo, procurar, é o que eu tenho, pelo menos, procurado sustentar. Eu acho que é ideal? Não é o ideal, mas é para, em primeiro lugar, cumprir um papel no país de melhorar um pouco as nossas condições de vida, já melhoraram um pouquinho. Em segundo, pelo peso que o Brasil tem internacionalmente, isso aí está se projetando internacionalmente. O pessoal até pergunta, será que essa questão na França e na Inglaterra vai refletir no Brasil? O Hobsbawm dizia que era o contrário. É o Brasil que está repercutindo no resto do mundo, entende? Oswald de Andrade.
dizia. É a mesma coisa. Então, não é a primeira vez, quando nos anos 2000 o Lula ganhou, toda a Europa já estava mergulhando na globalização, os partidos comunistas se distribuindo, nós aqui resistimos, mantivemos uma posição altaneira, e dessa maneira continuamos a fazer uma resistência que espraiou aqui na América Latina. Eu acho que estamos vivendo um momento desses de novo, temos que seguir adiante. Tem problemas, tem falhas, mas, enfim, a verdade, o tempo dirá se erramos ou se o Alessio tem mais razão com o Maduro. Tim, e assim, é tanta prepotência do imperialismo que eles acham que vão pegar o Lula no pulo com essa questão da Venezuela. Eles subestimam demais o velhinho lá. Claro. Não, e já prepararam, porque o Biden falou com o Lula e disse uma coisa, e o secretário de Estado dele disse outra. Quer dizer, já colocaram uma ambiguidade aí, uma contradição, que o Lula já deve estar pé da cara, entende, com o Biden. Não sei como é que ele vai administrar isso. Os americanos não são bobos, eles sabem onde está o interesse deles e jogam pelo interesse deles, ainda mais hoje, que eles estão acuados. Eu queria apenas que o Alessio esclarecesse um pouco, se quiser, tá, Alessio? A posição dele fortemente, assim, menos cautelosa do que a... Eu não sou cauteloso. Só um parêntese sobre a nossa questão filosófica. Eu considero que a democracia liberal, ela tem as suas virtudes, ok? Ela tem o seu papel histórico. E ela é importante. Em determinados contextos, a própria esquerda tem um papel relevante na defesa das conquistas da democracia liberal. Exato. Isso eu acho que está fora de questão. Porém, a democracia liberal não é o nosso horizonte da luta. Porque nós nos convertermos à democracia liberal significa dizer que chegamos ao fim da história. É rezar pela cartilha do Francis Fukuyama. É tornar a própria esquerda o cavalo de batalha do neoliberalismo. E é a isso que eu me oponho, tá certo? E me opondo a isso, eu sou anti-imperialista, anti-injerencista, fidelista, guevarista, bolivariano e pró-Maduro, obviamente. Significa analisar o real concreto e tomar uma posição situada no aqui e agora, no concreto do agora. E o que está posto? O que está posto é o seguinte: a alternativa Maduro não é um ursinho carinhoso. A alternativa Maduro hoje significa colocar em Miraflores, no Palácio de Caracas, um assassino de padres e freiras da teologia da libertação. É isso que significa. Significa colocar um colaborador do Plano Condor, ou seja, uma múmia da década de 60. Então, por isso, é uma posição estratégica, a defesa dos êxitos da Revolução Bolivariana. Até vou dizer aqui em tom de piada, fica entre nós, tá? Não, entre nós não é... Não, é uma brincadeira. Olha só, quando veio esse papo do risco de Maduro sair do poder, eu fiquei muito preocupado. E por quê? Porque eu tenho um bem-querer pelo consórcio Telesur. O que será da minha Telesur se a revolução fracassar? A revolução não pode fracassar. Pelos povos, pela solidariedade internacional. E não vai fracassar. Vai prevalecer, com certeza. Prevaleceremos. A realidade é a realidade de um bloqueio genocida de 930, eu estou dando o número, 930 medidas coercitivas unilaterais extraterritoriais, que bloqueiam acesso à insulina, a remédio para câncer, que mata um povo de fome, que confisca todos os ativos em Londres e nos Estados Unidos, que se apoderou da Citgo venezuelana. A gente está falando de roubo. É simples assim. Eu gostaria, e prometo para vocês, fazer um artigo intitulado A Categoria Amigo na Geopolítica. E o que significa quando a gente usa a palavra amigo em geopolítica? Vamos fazer um barraco. A gente não pode ter ingenuidade.
Olha só, eu vou repetir aqui só para ficar bem claro o descalabro que nós estamos vivenciando. Tirar Maduro do Miraflores não vai impactar em colocar no lugar um ursinho carinhoso. Vai ser colocado um assassino de padres e freiras da teologia da libertação. É disso que estamos falando, minha gente. Tem uma outra coisa que você falou no grupo, Alessio, que eu gostei muito, assim, do modo como você construiu a frase. Acho que a ideia está na cabeça de todo mundo, mas como você colocou a frase, eu gostei. Você falou assim: o foco é a naturalização de uma candidatura como essa. Eu não quero saber de atas. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando do país que tem a maior reserva petrolífera do mundo e que está a meio palmo do império, com a boca aberta para tomar a reserva, para si, sem pagar nenhum centavo e deixar aquele povo na miséria. Tá, então prometo ser só sucinta, comentar algumas coisas que você, por exemplo, falou no início. Você fez uma pergunta, Fernanda, se existe democracia fora do capitalismo. E daí o Alessio respondeu que não existe a democracia no capitalismo, né? E só levantando o conceito, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, acho que no terceiro congresso, é o socialismo democrático e sustentável. E defender que há uma democracia fora do capitalismo. Já que no capitalismo não há, né? Não há, né? A oposição na Venezuela fala que apresentou atas e que confrontam e que provam essas atas que eles apresentaram, provam que o opositor teve 70% dos votos, né? Mas só para voltar àquela questão que é muito impossível, em 2 dias, você reunir as atas de todas as sessões e apresentar. Nem o governo, de forma organizada, quase consegue imaginar a oposição. Então, já cai por terra esse argumento, porque humanamente é impossível você juntar todos os papéis. E se apresentou algum papel, que prova que aquele papel não é falso? Né? Estão falando que é tempo para o Maduro falsificar as atas. Mas também a falsificação pode ser o contrário. Exato. Né? Então, precisa fazer um exame. Então, esse tempo todo de apresentação precisa de um tempo para se provar as coisas, provar que realmente o que eles estão apresentando, fazendo esse caos é falso, porque o papel aqui é timbrado, é assinado, tem todo uma proteção. Então, é importante não cair nesse discurso de que a oposição na Venezuela apresentou as atas e provam que é 70%. Eu duvido, quase coloco a minha mão no fogo para isso, assim, sabe? É que eu não sou de lá, não sei. Se fosse aqui no Brasil, eu colocaria com toda certeza a mão no fogo. Foi essa pergunta, uma das perguntas lá, acho que no grupo também. Eu gostei muito do que o Alessio pontuou, e depois não falou sobre isso, mas achei muito importante que vota-se num projeto e se faz outro, né? Porque os projetos dos partidos, eles são registrados em cartórios, e a ideia inicial de você registrar um projeto, um plano de governo é para quê? Para se cumprir, mas aqui está se cumprindo, deveria ser obrigatório, você apresentou aquele plano e ele ser detalhado, ser cumprido naquele governo, porque é o que você deveria votar num plano. E sobre essa posição, eu fico também como Tim, de forma cuidadosa, um pouco, mas porque eu acho que a revolução é de cada país também. A gente tem um limite, acho que o Brasil ele pode apoiar, dar suporte, os outros países dão suporte também, mas não você entrar no outro país e impor o que tem que ser feito, o que é. Isso eu sou extremamente contrário, porque a gente estaria subestimando o povo daquela nação, também daquele país, que eles precisam criar força e jeito, se não estão contentes de fazer a revolução deles. Eu não concordo muito. Assim como eu não gostaria que outro país entrasse aqui e impusesse alguma coisa. Nós temos uma ideia, eu falar aí que eu me lembro quando era criança, eu acho que até em educação moral e cívica. Olha só, os jovens nem sabem o que é isso, e graças a Deus não sabem, porque realmente era
a ditadura militar educando nossas mentes. E ele falava que democracia era o governo do povo, e parece que numa versão de, não me lembro agora de qual presidente americano, do povo, pelo povo e para o povo. Pura balela, especialmente vindo dessa... Ok? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, olha só. Mas é pura balela, porque o que nós temos é o governo de empresas, especialmente que manda inclusive nos próprios Estados Unidos, e o melhor exemplo de como a gente pode pensar nos modelos de democracia é exatamente procurando estudar os modelos de países socialistas. Se a gente olha para o nosso Congresso, qual é o grupo dominante? E quais são os grupos que deveriam ser representados lá e que não estão? Por aí a gente já olha a questão de você ter bancada do boi, da Bíblia e da bala, que ocupam quase cerca de 300 lugares, no universo de 500 deputados. E nisso você vê que o poder econômico é fundamental para a ocupação de espaços nesses países como o nosso. Isso não somente aqui, como em outros países, como o próprio Estados Unidos, e em outros países, como depois a gente poderia aprofundar em outro momento. Até onde eu saiba, nos países que se autointitulam socialistas, independentemente de como olhemos para esses países, tem uma participação popular muito mais pujante e com uma possibilidade de melhor conscientização política, porque as pessoas vivenciam a política. Não essa coisa de você delegar para alguém que você às vezes nem conhece, ou seja, a pessoa vai lá votar contra a gente, e não a favor da população. Apoie o nosso trabalho, que apoia o canal, doando qualquer valor para o pixfilo.em.movimento@gmail.com, tá? Não mande para o... Como é que tu fala? Não mande para a Corina Machado, nem para o Eduardo Gonçalves Urrutia. Mande para um canal... Nem para Carla Zambelli, nem para Beatriz, nem para esse pessoal da extrema-direita. Financie a gente que tem condições e tem o que falar. Não fica nem para o Sérgio Moro, nem para o Bolsonaro. Envia para a gente, Pi. Ele já tem as joias. Boa noite, gente querida. Até semana que vem. Bom dia. Bom dia. Gravamos na sexta, publicamos no domingo. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau.